estudantes da primeira série do ensino médio para mais uma aula de sociologia, né? Dentro do nosso revezamento, voltei, já estava com uma semana, eu já estava com saudades, né? Então hoje, para essa aula maravilhosa, estarei aqui eu e meu amigo, parceiro de aventuras, Thiago. E aí, Fabi, tudo bem com você? Sucesso! Tempo ruim, né? Isso aí, hoje. Mas eu, com meus superpoderes aqui, eu prometo pra você que hoje à noite eu vou mudar a temperatura dessa dimensão. Você tá ouvindo? Doutor Estranho. Exatamente. Doutor tudo vai Estranho mudar. vai mudar tudo hoje, né? O tempo vai ficar melhor, a gente vai respirar melhor, vai ser tudo melhor. Vai estar um pouquinho menos calor, né? Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, né, a gente vai voltar aí as nossas habilidades do terceiro bimestre e a gente vai trabalhar, né? A gente já tinha começado lá na primeira semana a trabalhar alguns conceitos aí de juventude e territorialidade. E hoje a gente vai falar um pouco melhor, né, sobre o jovem, né, em relação ao seu território, mais especificamente sobre a relação centro e periferia, né, que é uma coisa ali um pouco complicada, né, não é simples uma definição. Então, para a gente começar essa aula, assim, ó, já botando o cérebro para funcionar, a gente quer perguntar para vocês, né, o que é periférico e o que é central, né? Quando falam para vocês sobre periferia ou sobre o centro, o que vem na sua cabeça? Então, a gente vai deixar um minutinho e a gente já volta. Fabi, temos respostas aqui, hein? Professora Tânia... Ah, não, professora Tânia só disse olá, peraí. Jorge Nunes, periférico é aquilo que está afastado do centro. Professora Sueli, região afastada do centro, olha aí, uma unanimidade. Reforça a importância da palavra, professora Kátia. É isso aí que nós temos por enquanto, hein, Fabi? Então, o que acontece? Por mais que a gente tenha essa visão meio geral de... periférico é tudo aquilo que tá afastado do centro, né? Quando a gente pensa até em outras disciplinas, o conceito de periférico é tudo que está ao redor, né? Quando você fala, por exemplo, o que são periféricos quando você fala de eletrônicos? São os eletrônicos que estão no fim da linha, né? Então, a gente tem essa noção que o periférico é tudo aquilo que está ao redor, é o final. Só que quando a gente vai falar dentro da sociologia, a gente tem essa noção, sim, de que o periférico é aquilo que está mais afastado do centro, mas a gente não pode esquecer que muitas vezes as palavras elas carregam significados ali escondidos, subliminares, vamos colocar assim. Então, a gente vai pensar um pouco sobre isso, colocando aí na tela para vocês, que segundo o dicionário Aurélio, né, a gente pode pensar como centro, como a parte mais ativa da cidade, onde estão os setores comerciais e financeiros. Então, se a gente for fazer uma relação com várias cidades, a gente começa a entender que uma das coisas principais do centro é que, normalmente, as maiores atividades econômicas, né, de trabalho acontecem lá. Então, aqui em São Paulo, a gente tem o centro, mas a gente tem a Paulista, que muitas vezes é considerada como centro também, justamente pela quantidade de negócios, de empresas que ficam ali. Se você pensa, na maioria das cidades, por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam a terminologia downtown, né? Porque é nos centros da cidade, realmente, no centro de todas as cidades, é onde você vai encontrar restaurantes, empresas, lojas. Então, a gente começa a entender que não é só o fato da localização, mas centro normalmente é onde você vai ter, né, não necessariamente por medida, né, olha, tem que estar centralizado exatamente no meio da cidade. Mas o centro é como a gente usa centro comercial, né? Uhum. Bom, Fabi, eu acho interessante essa discussão. Eu também vou até dar um spoiler. Em setembro ainda, né, acho que no final de setembro eu vou dar aulas
que é de um geógrafo, na verdade, um geógrafo que é muito famoso, o célebre Milton Santos, que já faleceu. E a discussão dele basicamente é sobre território, sobre essa oposição centro e periferia também, para a gente pensar na pertinência disso. Agora, só uma coisa que é legal a gente pensar um pouco é, por exemplo, nós vivemos na cidade de São Paulo, né? E a gente sabe que a cidade de São Paulo, mas a gente está no estado de São Paulo, então existem muitas cidades aqui no estado, né? Mas na cidade de São Paulo, a cidade não foi feita com um planejamento central, né? Ela foi crescendo de uma forma caótica, né? É difícil a gente pensar num centro absoluto, quer dizer, não existe centro absoluto, periferia absoluta, será que isso existe? É meio que como a gente colocou, né? Não é que alguém pega uma cidade, mede e fala o centro exato é esse daqui. Não, né? Muitas vezes é ali onde se constroem, né, a maior parte dos centros. Até quando a gente fala em São Paulo, por ser uma cidade muito grande, tem bairros que têm os seus próprios centros comerciais, né? Que justamente porque a distância do centro é muito grande, dentro desses próprios bairros você tem ali o aparecimento de centros comerciais, né? Mas voltando ao PPT que vai estar aí na tela, né? A gente começa a entender que existe essa questão dos setores financeiros, né? Do centro ser um lugar com maior atividade econômica. Já quando a gente pensa em periferia, né? Numa cidade a periferia é a região mais afastada do centro urbano, tá? Só que essa questão de estar mais afastada do centro urbano é algo que a gente tem que colocar aí, coloca um asterisco nessa parte, né? Que a gente vai ter que pensar um pouco melhor sobre isso. Só que quando a gente fala sobre perspectivas internacionais, quando a gente já vê o globo, né? A gente vê ali o planeta Terra, a gente começa a entender que essa identificação também vai surgir de que os países centrais, né? Que no desenho geográfico são colocados ali centralizados, né, são países desenvolvidos. E os países que estão em desenvolvimento, né, os países emergentes, normalmente são colocados na área periférica. Aí você fala, mas pô, você vai mudar o país de lugar? Não é mudar o país. É pensar que, assim, quando você tira uma foto, você pode tirar uma foto comigo centralizada, com o Thiago centralizado, com um de cada lado. Então você pode escolher como essa imagem vai aparecer para você. Quando a gente pega o mapa, hoje, ele tem essa divisão e muitas vezes é colocado, sim, que os países emergentes, né, os países em desenvolvimento, eles estão sempre considerados ali como países periféricos, né? E os países centrais são os países ali que são desenvolvidos. Pensando que a gente vive numa bola, né? Tudo bem, não é uma bola perfeita, mas assim, uma bola não tem centro, né? A gente estipula qual é o centro dessa bola, vamos colocar assim. Sim, então, legal que você falou isso, né? Eu lembro da minha experiência de professor, né? Eu, aqui na cidade de São Paulo, eu dava aula no Heliópolis, né? Eu me lembro que muitos dos estudantes com quem eu tive contato, eles tinham uma reclamação, né? Porque eles eram muito discriminados, porque eles viviam justamente no Heliópolis. Às vezes eles, no currículo profissional, eles até tinham medo de colocar o bairro em que eles moravam, porque eles sabiam que eles iam sofrer discriminação, né, das pessoas. Então, essa ideia de periferia, ela serve como um rótulo mesmo, que serve para depreciar, desqualificar também as pessoas. Então, uma questão central que tem aí é essa questão do poder, né, que está, né, no centro e na periferia, né? Quem decide isso, geralmente, é quem tem o poder político e econômico nas mãos. E é importante a gente problematizar isso, né? Porque a gente começa a entender que muitas vezes a gente cria certas noções preconceituosas, né? Por isso que até no final eu escrevi. Mas será que não existe ali uma visão também tendenciosa do que é central e periférico? Por exemplo, vou pegar um exemplo Brasil, mas um que eu estava conversando aqui com o Tia, eu achei muito válido, é você pegar, por exemplo, Nova York, né? Manhattan. Quando você pega Manhattan, você tem o centro, né? E as periferias são os bairros ali que as pessoas consideram mais pobres, né? Então você pode ter... Hoje mudou muito em relação ao Brooklyn, ao Bronx e tal, mas antes você tinha essa divisão. Só que a periferia, que teoricamente são os bairros mais afastados, lá não são chamados de periferia. Lá é o subúrbio, que é onde mora gente rica. Então, quando você começa a perceber que a partir do momento que a pessoa rica mora na periferia e ela muda de nome, a gente começa a entender que esse processo dos nomes tem um peso, né? É igual aqui em São Paulo. O Brooklyn não é no centro, mas Brooklyn não é periferia, tá? O Brooklyn não é periferia. Atravessando uma ponte, você tem ali o Morumbi junto com a comunidade, o favela do Real Parque.
o Real Parque é considerado periferia, mas o Morumbi não é considerado periferia. Então a gente começa a entender que a questão geográfica, muitas vezes quando a gente fala disso, né, em relação à sociologia, a divisão de grupos e de classes, que o peso da palavra periferia tem muito mais a ver com pobreza, né, com pessoas ali que têm menos acesso, do que realmente com uma questão geográfica, né, com uma questão de localização. Ah, então, daí é muito legal. Até vou lembrar do slide que você já passou sobre aquela definição do Aurélio, né? Sobre periferia, que realmente ela coincide um pouco com o que o Milton Santos, de quem eu vou falar daqui a algum tempo, ele escreve no sentido de que na cidade que nós habitamos se sobrepõem muitos sistemas, né? Muitos sistemas de relação entre classes, né? Camadas sociais, pobres e ricos, enfim, divisão do trabalho, tempos diferentes, né? Ele fala dos homens lentos, do tempo rápido, do tempo lento. Então, na mesma localidade pode conviver também a questão dessa centro-periferia mesmo. Então, centro-periferia é sempre alguma coisa muito relativa. É só pensar assim, onde eu moro, por exemplo, a Vila Mascote, que é perto de onde eu moro, não é considerado periferia. Aonde eu moro é. Então, e assim, não tem uma distância, fala, não, você tem que ir meia hora pra frente. É tipo 5 minutos. Né? Então a gente começa a perceber que essa noção de central e periférico, por mais que ela tenha, assim, muitas vezes essa conotação geográfica, quando vocês verem isso, principalmente nas aulas do Antônio, existe muito essa relação central e periférico, né, em relação à distância, mas a gente começa a perceber que em sociologia, quando a gente está falando dessa parte, a gente começa a perceber que os nomes também têm um peso. E aí, como a gente está querendo trazer essa questão do central e periférico, um dos maiores problemas de quando a gente começa nessas divisões é a questão de acesso. Porque a gente começa a entender de que tudo que é considerado central, e entendam, o central não é centro de São Paulo, por exemplo. Como eu falei, o Brooklyn não é considerado periférico, o Tatuapé não é considerado periférico, né? A gente tem lugares aí que não estão no centro, mas são considerados, né? Não são considerados periferia. Que existe sim uma diferença muito grande de acesso, né, e sobre coisas que você tem ali. Então a gente trouxe um exemplo vinculado à educação, que é a existência de universidades federais no Brasil. Então vai aparecer aí na tela para vocês, tá? Aqui é mais ou menos, tá, é um mapa com a localização de universidades federais pelo Brasil. Se a gente fosse pensar nesse central e periférico, né, se o centro é onde ficam as atividades econômicas e tal, teria que ter muito mais universidade por aqui, né? Mas não tem. Essas cidades, as universidades, a maioria delas estão focadas no litoral, né? Então a gente começa a perceber que já tem uma diferença aí, principalmente que onde você tem mais setores econômicos, né, onde você tem ali uma maior fluxo de capital, você vai ter uma maior incidência ali de universidades. O que faz com que, querendo ou não, até quando a gente pega num sentido nacional, a distribuição das universidades não atende totalmente a população. Né? Você tem uma parte da população que é privilegiada com uma maior quantidade de universidades e uma parte da população brasileira que é desprivilegiada, que para ele conseguir ali ter acesso a uma universidade, ele vai precisar mudar de cidade. O que não quer dizer que isso não aconteça por aqui, tá? Não quer dizer que no estado de São Paulo você não tenha que sair de uma cidade do interior para ir para uma cidade, né, talvez um núcleo um pouco maior, para poder ter acesso à educação, por exemplo, educação superior, por exemplo, né, Ti? Sim, falando de universidade, né, eu me lembro que uma questão da Universidade de São Paulo, né, da USP, era justamente o acesso à universidade, né, porque imagina algumas décadas atrás como era difícil para alguém que morava, por exemplo, a cidade de São Paulo é muito grande, né, então na zona leste de São Paulo se deslocar até a Zona Oeste, né? O Butantã. Hoje em dia a gente tem mais redes, né? Então tem um metrô que serve, então a nossa modernidade pôde, de certa forma, compensar um pouco essa distância, né? E hoje em dia a gente tem também uma grande locomoção em várias cidades, não só aqui em São Paulo, né? Mas... Sim, mas ao mesmo tempo a gente continua com certas concentrações, né? Por exemplo, na Liberdade, no bairro da Liberdade, chega um ponto que você passa 2
quarteirões, você já caiu em outra universidade. Aí você dá mais 2 quarteirões, você já está em outra universidade. E aí, quando você coloca ali, por exemplo, num bairro mais afastado, onde eu moro, entendeu? Você bota ali, perto ali da Joanisa, Jardim Miriam, ali pro lado da Zona Sul, ali, não tem. Né? Você tem que ir ou para Diadema, que é outro município, ou você tem que ir vindo ali para a região de Santo Amaro, ali na Zona Sul, né? Mas você tem que se deslocar, né? Porque justamente, muitas vezes essa educação, essas universidades não chegam na periferia. E aqui a gente trouxe, né, outro mapa, na verdade um recorte desse mapa, que traz isso, eu acho que até mais visível. Aqui a gente tem o mapa do norte, pega até um pouco do nordeste e do centro-oeste, mas ele está mais focado no norte. A gente começa a perceber que existem estados que você tem... Olha Roraima, eu sei que a linha tá meio torta, vamos colocar aqui, Roraima é mais ou menos isso aqui, tá? Eu fui um pouco extra da linha, mas coloca aqui. Ela só tem isso aqui de universidade. Quando você fala do Amazonas, tá? Eu tô fazendo uma linha meio torta, mas é só porque... para dar para ter uma dimensão maior. Quando você fala do Amazonas, que é um estado imenso, olha onde você tem universidades. Para quem mora aqui, faz o quê? Sente e chora, né? Quando você pega, por exemplo, Mato Grosso, Goiás você só vai ter aqui em Goiás, aqui, ó. E você vai ter algumas no Distrito Federal, né? Mas aí são as universidades de Brasília. Mas, enfim, a gente começa a ver que mesmo quando a gente está falando, né, de algo muito maior, né, não só cidades, que essa discrepância de acesso é muito real. E a gente está vendo universidades públicas, né? Porque se a gente for pensar, vou até trazer esse slide que vai aparecer aí na tela, antes de falar essa parte de cima, a educação está no artigo 205 e fala que ela é direito de todos e dever do Estado e da família, né? Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ao mesmo tempo que a gente tem essa legislação vigente, tem essa notícia aqui, ó. Isso aqui é uma notícia. Essa notícia fala que, né, a partir aí de 2020 e tudo mais, vai ter mais ou menos 1,8 milhões de vagas no mercado de trabalho que vão ser preenchidas ou pessoas com qualificação abaixo da exigência ou vão continuar abertas porque justamente a gente não tem no Brasil pessoas qualificadas. Só que quando você vê essa notícia, você fala assim, meu, o problema é o brasileiro que não quer estudar. Que a gente tem essa mania de se autoculpar, né? Não, o problema é que fulano é preguiçoso. O problema é isso. Só que como a gente vai, por exemplo, dizer que as pessoas não têm qualificação, né, voltando àquele mapa, se muitas delas não têm acesso a uma universidade perto delas, né? Quando as pessoas realmente têm acesso à educação básica no Brasil, e educação básica, assim, de morar perto da escola, né, de você conseguir ter um trajeto para a escola e estar lá todos os dias, ter recursos educacionais para isso. Então é nesse ponto que a gente quer discutir essa questão do central e periferia, de até onde isso realmente é algo geográfico e até onde essa é uma noção de que a gente criou de separar que o que é periférico é tudo aquilo que está, vamos dizer, é a camada da população, vamos dizer, mais pobre, né? E a camada e o central é toda aquela camada que tem mais dinheiro, consequentemente, mais acesso. Fabi, eu acho que você foi muito feliz, né, em trazer esse exemplo das universidades para ilustrar essa questão do centro e periferia, porque essa questão não é simplesmente geográfica, né, de centro e periferia. Nós temos um funcionamento da mente, né, um modo cognitivo de operar que tem a ver com essas distâncias mesmo. Então, por exemplo, a universidade ela forma uma relação centro-periferia com a própria escola, né? Eu me lembro muito claramente das minhas aulas lá na universidade de como que os professores eles falavam e criticavam, né? Num tom crítico. Essa oposição escola e universidade, como se a escola fosse o centro irradiador do conhecimento, né, a universidade, e a escola ela fosse a reprodutora desse conhecimento na periferia da ponta. Então, todo esse lugar de poder, todas essas questões que têm a ver com o poder, elas têm essa oposição centro e periferia também como base do pensamento, como base também de nós nos relacionarmos, né?
Então, quando você tem uma universidade sendo construída numa região que é considerada periferia, né? E eu digo isso tanto dentro dos estados, qualquer que seja o estado, dentro das cidades mesmo, mas, enfim, no Brasil inteiro, isso significa que aquele lugar onde se instala aquela universidade, ele passa a ser qualificado, reconhecido pelo poder público, que muitas vezes esquece essas regiões, e quando tem um lugar desses, daí sim é que começa a haver todo um cuidado do governo para com aquelas pessoas. E uma das coisas que a gente precisa relacionar é que muitas vezes a gente fala assim, mas a pessoa não foi para a universidade porque ela não quis, né? Porque a universidade existe, a pessoa não fez isso porque ela não quis. Sendo que a gente precisa entender como essas questões de acesso são muito importantes, né? Quando a gente fala sobre se deslocar para uma universidade, né? A gente não está falando só de você sair da sua casa com a sua mochilinha e se teletransportar direto para a sua faculdade, né? Não é teleporte. O que acontece? A gente tem que pensar em todo o sistema de transporte, né? Será que da onde você mora para você chegar na universidade, como é esse caminho, né? Eu penso, por exemplo, da minha casa para a EFAP, é muito contramão. Para você pegar transporte público, você tem que ficar baldeando em 300 lugares para que você consiga chegar aqui. Se você quiser só vir de ônibus, mais baldeações ainda, né? A gente começa a entender que tem a questão do custo da passagem. Passagem não é uma coisa barata, não é uma coisa que é assim, né? Todo dia você vai lá tirar do seu bolso o dinheiro para o transporte, para alimentação, para os livros, né? Então são tantas coisas que são colocadas que muitas vezes a gente acaba pegando aqueles exemplos, né? Fulana conseguiu passar em 700 universidades americanas estudando com um caderno que ela pegou na rua. Existem casos assim, mas a gente não pode, muitas vezes, colocar na nossa cabeça que uma exceção é a regra, né? A gente tem que entender que cada pessoa é um universo, cada lugar de São Paulo, cada lugar do Brasil é um universo. Então, muitas vezes a gente acaba tendo essa questão de pensar de tipo, é preguiça, é falta de vontade. Uma pessoa em 1 milhão conseguiu, então agora ela é a regra, né? Que todo mundo tem que seguir. E é para isso que a gente precisa sempre problematizar, principalmente quando a gente fala sobre central e periferia, né? Até onde o central e periférico é justamente geográfico, ou até onde o central e periférico ele vem com uma carga de separar, né? Você não tem acesso e eu tenho acesso. E aí, como a gente está falando de acesso, a gente trouxe aqui alguns gráficos do IBGE para vocês. Então, esse é um gráfico da proporção de pessoas, né, residentes em domicílios particulares que têm restrições ao acesso. Então, ao acesso à educação, proteção social, condição de moradias, serviço de saneamento básico, internet, né? E esse último é ao menos 3 restrições. A gente começa a perceber que, mesmo as regiões, é absurdamente discrepante. Olha a quantidade de pessoas que não têm acesso a serviço de saneamento básico no norte, comparado a, por exemplo, no Sudeste. E aí a gente vai querer dizer que o professor, né, o professor no caso aqui, né, você vai querer que a pessoa do norte, que tem toda essa discrepância, ela tem as mesmas condições de alguém em São Paulo, né, que provavelmente tem acesso a isso. A educação, por exemplo, a gente tem uma média de 28% das pessoas no norte, 33,8% no Nordeste, né, 23,8% no Sudeste, de pessoas que não têm acesso à educação. E aí a gente vai falar assim, mas as oportunidades são iguais para todos? Mas como se 23% da população do Sudeste não tem acesso à educação? Né? Acesso à internet, né? A gente às vezes fala de internet como se todo mundo tivesse acesso, mas muita gente não tem, né? A gente vê aqui, 14% no Centro-Oeste não tem acesso à internet, né? Em alguns lugares essa taxa aumenta, por exemplo, no Norte para 28,7%. Então a gente começa a entender que esse central e periférico ele tem muito mais a ver com a questão de acesso do que simplesmente aquela questão de localidade, né? Em questão de ser centro ou periferia. Bom, então, essa questão do acesso à internet, ela é presente na vida de todos nós, né? Mesmo porque, nesse período de pandemia, uma das grandes discussões foi justamente esse acesso à internet e como que poderia haver inclusão
dos estudantes para ter esse ensino híbrido, que é o que nós temos aqui no Centro de Mídias, né? Então, o nosso papel aqui também é colaborar para a difusão dessa questão do centro e periferia, né? Porque não existe, como a gente falou desde o começo, um centro absoluto. Então, eu acho que uma televisão, um canal de aplicativo, ele pode servir sim muito bem para que essa informação ela circule mais, né? E a gente entendendo que tem muito mais a ver com essa diferença, né, com essa diferenciação de classes do que realmente com o aspecto geográfico, é que a gente talvez comece a entender que a educação, como todos esses outros recursos, são nossos direitos. E como diz a Jennifer, né, os direitos não caem do céu e cabe a nós, né, e principalmente vocês jovens que estão aí tendo acesso à educação, né, ou a uma universidade, a lutar cada vez mais para que esses acessos sejam igualitários ao invés de ser tão segregados, tá? Então, não esqueçam de avaliar a nossa aula aí no QR Code. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente volta semana que vem. Sim, estaremos aqui, ou pelo menos a Fabi, né? Ou pelo menos eu. Mas eu também tô aí, viu, gente? Não vou sair não, tá? Nós. Tchau.